Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler Números capítulo 9, verso 15 ao 17. Números 9, verso 15 ao 17. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Amado Criador, gostamos de rir, de conversar, de nos alegrar no Senhor com nossos irmãos, mas também gostamos da seriedade da palavra e sabemos que ela tem algo para nós. Mais uma vez, ajuda seu povo, me ajuda a ajudá-los, porque sempre o Senhor ajuda através do ser humano, e a gente está colocado aqui, neste local, para poder ajudar as pessoas. Creio que é um ser humano pelo qual o Senhor pode passar e distribuir suas bênçãos espirituais, físicas, ao seu povo. Nos dispomos ao seu trabalho, tudo para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Seguindo a coluna de fogo. Desde o Velho Testamento, nós vemos Deus trabalhar e tem um povo que segue a Deus. Deus não tem que te seguir, é você quem tem que seguir. Você não é o guia de Deus. Deus é o seu guia. Então, é eu quem tenho que estar alerta e segui-lo. Olhar onde ele está, olhar onde ele vai, olhar se ele saiu de algum lugar. Ele é meu guia. Se eu perco, eu estou perdido. Porque eu não sei caminhar, e não me diga que você sabe caminhar neste mundo. Hoje,
sem esse guia? Nós não sabemos. Dependemos do guia para nos guiar nesse tempo. E vamos encontrar muitas coisas erradas no caminho. Mas onde o guia vai, você vai. Se o guia não para, você não para. Se o guia para, você para, mas não tira seu olho do guia. Isto é importante para nós. Porque se você parar e logo tirar o seu olho do guia, você pode se perder. O guia pode sair e você pode se perder. Pouca coisa. O eleito não se perde. Isto é a nossa segurança. Então você tem segurança, eleito não se perde, mas você tem que saber se você é eleito. Eleito não se perde. Certo? E a gente fica assim, eleito não se perde. Mas tem você segurança que você é esse eleito que não se perde? O eleito não se perde porque ele não perde o guia. Ele não tira o seu olho do guia. Onde o guia vai, ele vai. Foi assim que Eliseu seguiu Elias. Ele não tirou o seu olho de Elias. Elias queria que ele desviasse o olhar. Fica aqui, porque o Senhor está me chamando em Jericó. Como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei só. Eu vou contigo. O Senhor está me chamando em Betel. Jericó é lugar da maldição. Betel já era cidade de Deus. Lugar muito bom, cidade de luz. Mas ele diz, olha, eu não te deixo. Aonde tu fores, eu irei. O Senhor me chama do outro lado do Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Eu irei também. Eu não te deixarei. Então Eliseu foi bem, porque ele não deixou o guia. Mas Elias diz para ele, se você me vir quando for tomado de ti, isto é, você não pode me perder. Você não pode tirar o olho de mim. Se você me vir quando for tomado de ti, então você terá o poder que você espera, que você crê. Irmãos, a gente não sabe quanto tempo foi que Eliseu teve que ficar de olho em Elias. Você não sabe quanto tempo. E ele não tirou o olho e ficou olhando em Elias. Quem sabe Elias dava um cochilão e Eliseu estava acordado. Porque é Eliseu que não podia dormir. Porque o guia podia. Mas Eliseu não podia. Ele não podia perder aquela oportunidade. Eu quero ser abençoado. Quero receber porção dobrada. E para receber porção dobrada, eu tenho que ficar acordado. Para receber porção dobrada, eu tenho que olhar esse homem onde ele vai. Não vou perdê-lo, mas vou receber a porção dobrada. Agora, nós temos aprendido que o Eliseu somos nós. O Elias já veio. E quantos perde o Elias de vista? Tem gente que perde o Elias. Gente, perder a mensagem do profeta é perder o Elias. É você não ver onde o guia está. Deus mandou um guia para nós nesse tempo. O profeta Elias foi o nosso guia nesse tempo. E o guia, você tem que saber que ele tem a experiência, ele tem o conhecimento daquilo, ele tem a luz necessária. E todos nós sabemos pela própria mensagem do profeta que o guia é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, você não enxerga ele, você tem que olhar nele. E você não enxerga, porque ele é um Espírito, mas ele tem um lugar localizado. Você não perca, porque o Espírito Santo, ele é o guia, mas ele é o guia em Malaquias 4. O Espírito Santo, ele é guia, mas ele é guia em São Lucas 17, 26 a 30. O Espírito Santo é guia, mas ele é guia em Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora você sabe, muita gente que perderam o guia,
perderam a mensagem do profeta, perderam os acontecimentos, as revelações, nunca poderão fazer parte da noiva. Nunca. Porque quem faz parte é aquele que não perdeu nada. O Eliseu não perdeu nada. E a esposa de Cristo hoje não perde nada. Ela está de olho em Cristo. Onde Cristo vai, ela vai. Agora, isso foi prefigurado no Velho Testamento pela coluna de fogo. Aquilo estava prefigurado na coluna de fogo, que Deus queria que o povo o seguisse, que o povo o visse, mesmo numa coluna de nuvem durante o dia e um fogo à noite. Mas Deus queria que o seu povo o visse. Não importa que jeito que você vê. Tem hora que você vê, aquela hora ele é uma nuvem. Ele não é o fogo, ele é uma nuvem. Mas por que ele não é fogo? Porque não precisa de fogo naquela hora. Ele é uma nuvem. Ainda é dia. Mas quando escurece, então ele sabia que não podia ser visto apenas numa nuvem, mas ele era fogo. O mesmo que era nuvem, era fogo. Então acompanhar esse Deus é muito bom. Uma hora ele é nuvem, outra hora ele é fogo, outra hora ele está lá no terceiro compartimento, atrás do véu, ninguém pode ver. Outra hora ele vem e diz: eu sou o que sou. Era tudo o que as pessoas precisavam. E as pessoas viam agora, podiam encarar a coluna de fogo, que era uma coluna de nuvem, coluna de fogo e um tabernáculo chamado Jesus. Quando o crente pode seguir Deus e não perder Deus, quem não perde Deus de dia, não perde Deus de noite. Quem não perde Deus de noite, não perde Deus em carne. Em todos os tempos foi assim. E se você perceber, hoje, aqueles que estão seguindo um profeta, está seguindo a mesma coluna de fogo que guiou Israel. A mesma coluna de fogo guiou Israel, mas também está nos guiando hoje. Se você ver a coluna de fogo hoje só em forma desta foto, você ainda está fraco. Você não pode ver a coluna de fogo em forma de foto apenas. Isso foi o que Deus quis mostrar para o ser humano em 1950. Mas Deus, Ele se revelou a nós de uma forma mais sensível. Ele se revelou em carne. Deus se manifestou. Ele não ficou apenas numa coluna de fogo. Ele entrou num corpo. Deus não ficou apenas na coluna de fogo do Velho Testamento. Ele entrou num corpo chamado Jesus. Mas quem pôde ver? O ladrão viu. Maria Madalena viu. Que privilégio! Gente que não tinha privilégio teve. E gente que teve privilégio não teve. Eles não tiveram, a prostituta não tinha privilégio. Um ladrão não tinha privilégio. E teve. O Anás, o Caifás, tinham privilégio. Mas quando chegou Cristo, não tiveram privilégio. Não puderam olhar nele e dizer para o seu povo: é ele. Mas como Anás ia dizer: é ele o guia, não sou eu, é ele, Anás perderia sua posição. Ele era o sacerdote. E ele não ia fazer isso. Ele não mostraria outro. Para mostrar outro, você tem que ter ministério, até para mostrar outro. Porque João mostrou outro, porque ele tinha ministério para mostrar outro. Tem gente que não tem ministério. Eles têm ministério para si. O Deus deles é o ventre, como diz a Bíblia. Eles não têm ministério para os outros. Tem ministério para si. Só para si. Mas não tem para os outros. Estou falando de ministros
que não tem ministério para os outros, tem para si. Porque ter ministério para os outros é apontar, é dizer, eu não tenho o que aquele tem, segue-o. Eles olharam para João, João olhou para Jesus. Podia dizer para o seu povo, tira os seus olhos de mim, até aqui fui eu, agora não sou eu mais, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aqui eu tive um ministério, mas agora eu sou o dedo indicador de Deus na terra. Mas não era o sacerdote. Se o povo pudesse perceber que Deus não usa os ministérios para indicar a verdade, senão um ministério profético. João era profeta, então indicou. Discípulos de João deixaram João. E João não foi na casa dele dizer, olha, vocês fizeram a coisa errada, vocês me largaram para seguir Jesus? Não, vocês estão errados. João não foi atrás, João falou e deixou que ele seguisse. João sabia, isso é verdade. Prossigam, eu já estou no fim do caminho. Este é o final do meu ministério, mas siga este outro, que eu não sou capaz de abaixar e desatar as correias de suas alpacas. Mas ele é quem vos batizará com Espírito Santo e com fogo, porque ele é a coluna de fogo. Vocês veem ele de fora, por fora ele é uma coisa, mas por dentro ele é fogo. Por fora ele é homem, mas por dentro ele é fogo. Quem podia ver isto era João, porque ele era profeta. Quem podia indicar Jesus para outros era João, porque ele era profeta. Vocês podem ver que uma igreja não pode indicar uma verdade para outra pessoa. A igreja tem que dizer que ela é a verdade, que ela tem a verdade, que ela está com a verdade. Mas um profeta indica outro. Ele aponta outro, João apontou outro. João não diz, vinde a mim. João apontou a Cristo. Cristo que teve que dizer, vinde a mim. Porque João era o profeta. Mas Cristo era a palavra, a qual João apontava, e o povo precisava ir naquela palavra. E a palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, alguns que podiam estar por perto, diz, é interessante, ele falou uma palavra aí para ir a ele, que ele vai aliviar. Eu vi ele há pouco ali cansado. Ele podia estar cansado no físico, e aliviando os cansados de espírito. Ele podia estar doente no corpo e ressuscitando o filho da viúva em Naim. Isso foi o que o profeta disse, isto é verdade. Ele sofria, ele foi um homem de dores, mas ele estava fazendo algo, ele tinha um ministério para aquilo. Então vamos notar esse ministério de seguir a coluna de fogo. Tem que seguir, você não pode deixá-la para trás, você não pode perdê-la de vista. E a hora que ela está como uma nuvem, vai na nuvem. A hora que ela está no fogo, vai no fogo. A hora que ela está no homem, vai no homem. O problema nosso hoje é nunca chegar ao homem, porque achamos que Deus não está no homem. Mas Deus estava na nuvem, Deus estava no fogo e Deus estava no homem. Agora, isso daqui, eu não estou falando da manifestação lá em Horebe. Em Horebe Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, mas a hora que entrou um ar calmo, Deus estava naquilo. Porque Deus não precisa fazer algazarra, Deus não precisa fazer barulho, Deus entra com a maior singeleza, simplicidade, e você precisa ter revelação para ver que Deus está chegando, porque Ele chega tão simples. E você tem que ter luz para ver Deus chegando. Nós já falamos sobre isso. Deus aparece como um sol, não faz nenhum barulho. Nós fazemos um barulhão, mas o sol não faz nenhum barulho e ele ilumina a terra toda. Não manda talão de conta para nós no fim do mês e dá luz para nós o dia inteiro. Já pensou bem, se o homem fosse dono dessa luz, nós estaríamos fritos. O que o homem
cria, inventa aqui embaixo, descobre aqui embaixo, já cobra tudo. E Deus dá tudo de graça. Tudo é dele, ele dá tudo de graça e ninguém valoriza. Você sabe que não é valorizado o que é de graça? É por isso que a salvação é de graça. Porque só quem dá valor é quem precisa ser salvo. Entende? Deus mandou um profeta para nós de graça. O que você estava fazendo? O que você pagou para ter um profeta? O que fizemos para ter a revelação que nós temos? Tudo de graça. Tudo de graça, não dei um tostão. Recebi tudo de graça. Ele vem, começa a despertar, te dá uma pequena luz, tira a cortina daqui, tira o véu dali, daqui a pouco você vê tudo claro. Diz, Senhor, quanto me custa isso? Ele diz, nada. É isso que o irmão Brana disse que o doutor Moisés fazia. Quando o povo estava doente, ele já andava com a pastinha, o doutor Moisés. Chegava ali, curava todo mundo, fazia cair até carne para eles, vinha água para eles. Quanto você vai cobrar, doutor Moisés? Nada, isso é de graça. Isso é de graça. Doutor Moisés, como o profeta pregou. Então a gente tem que perceber o que Deus está fazendo, tudo é de graça, mas seguir aquilo. Você somente chegará no final seguro se você não perdeu de vista a coluna de fogo. E a coluna de fogo veio para mostrar para nós, em 1950, que Deus estava num homem na terra. Aquilo foi claro. No nascimento, mas o testemunho de uma mãe, de um pai, não servia para o povo. Mas no nascimento, Deus estava mostrando que ele estava no menino. Que ele estava sobre um berço. No nascimento de William Branham. E ali estava a coluna de fogo. Deus mostrou em 33 que ele estava ali. E ele apareceu sobre o rio Ohio. Irmão Branham batizando a 17ª pessoa, de umas 500 pessoas que ia ser batizada, e ali Deus apareceu e falou. E o povo correu, e o profeta ouviu a voz. Gente, não é qualquer um que ouve a voz de Deus. Tem uns que querem ouvir a voz de Deus, mas eles ouvem a voz de Deus, depois eles saem vendendo. Eles saem vendendo a voz de Deus. Tem que ser um profeta, ele ouviu a voz de Deus. E o povo correu, o povo se amedrontou. Aquele grande barulho sobre o rio Ohio. Fogo sobre o rio Ohio, uma bola de fogo. E uma voz sai dali. Assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele ouviu e ele testificou disso até o fim, que aquela era a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus como um profeta. Então essa coluna de fogo que eu estou seguindo, que você está seguindo, gente, não há nenhum de nós bom. Vamos voltar lá para o tempo do moço rico, que Jesus diz, bom é só Deus. Nenhum de nós bom mestre, que farei. E você me chama de bom, mas você não vai me obedecer mesmo. Você me chama de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, mas se eu te disser o que é vida eterna, o que você tem que fazer, você não vai me obedecer, não vai me ouvir, você não vai me seguir. Então ele diz, por que me chamas de bom? Tem gente que chama Deus de bom e Deus está repreendendo eles. É diferente quando você o chama de bom e que ele mostra até a morada para você. Eu já disse para vocês isso, teve um que perguntou para ele da morada dele. Ele queria ir, seguir ele. Eu te seguirei, mestre. Ele diz, olha, já colocou empecilho. Vocês têm que perceber isso, gente. Tem hora que o próprio Deus coloca empecilho, não é Satanás, não. O próprio Deus. O moço queria seguir Jesus. Jesus falou, rapaz, as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Só colocando empecilho no caminho do rapaz. A Bíblia não diz que aquele rapaz prosseguiu também. Não diz que ele prosseguiu. O moço rico chega e diz, bom mestre, que farei para ele dar vida eterna? Chama Jesus de bom, mas Jesus sabia, se eu te disser uma palavra, você não obedece. Por que me chamas de bom?
Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou você acha que Deus está em busca de gente que só está dizendo Senhor Jesus e Senhor Jesus? Não. Você, para falar Senhor Jesus, você tem que falar pelo Espírito Santo, senão o Senhor Jesus não recebe aquela oração de Senhor Jesus. Ele não recebe aquilo, ele só recebe quando você fala ungido por ele mesmo. Para falar Jesus Cristo, você tem que pedir unção para ele, para o dono do nome. Aí ele te unge para você falar que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi isso que ele fez para Pedro. Ele ungiu Pedro. E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então eu tenho que ter unção. Então vamos voltar aqui, seguindo esta coluna de fogo. Onde ela começou lá atrás, tanto trabalho. Mas tem uma coisa muito boa no parágrafo 295, que já é mais forte. Não é tão simples, poderia falar isso no final. O desvelar de Deus, 295. No meio do parágrafo, a palavra, ela mesma revelada, revela a si mesma. Pensem, os mistérios de Deus, feitos conhecidos a nós neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial. Guarde bem. Irmão Branham está dizendo que a palavra foi feita conhecida por nós pelo mesmo mensageiro celestial, que foi feito conhecido a eles em seus dias. Quer dizer, foi feito conhecido a Israel em seus dias. E agora foi feito conhecido para nós, em nossos dias, a mesma palavra e o mesmo ministério. Esse é o ministério, Deus conhecido a nós neste dia pelo mesmo mensageiro, Cristo. Se você for na mensagem, o intervalo, lá pelos parágrafos 15 a 20, irmão Branham vai te dizer que aquele mensageiro que desceu do céu, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 1, ele diz, aquele é Cristo, ele é o mensageiro. E ele diz, ele é o mensageiro a Israel. Mas antes de ser mensageiro a Israel, ele era mensageiro à igreja para revelar os selos. Ele não precisou nem falar que ele era mensageiro para a igreja. Cristo é o mensageiro que revelou os selos ao profeta William Branham. Agora tem que vir através dele. Tem que vir no mesmo mensageiro. Que mensageiro? Celestial. William Branham era o mensageiro terreal. Mas o terreal tem que esperar o celestial. Oh, meu Deus, se eu pudesse, a cada momento, alcançar a direção do meu homem interior, da minha teofania, daquele que não foi feito por mãos, mas eterno nos céus, e que ele não está longe de mim, porque ele está dentro deste daqui. O que você vê de fora é apenas o homem de fora, mas eu não sou de fora, eu sou de dentro. Você não é a pessoa de fora, você é aquela pessoa de dentro. Dentro de você está a pessoa que é Cristo manifestado dentro desta carne. Cristo operando dentro de você. Amém? Aleluia. Se eu puder dar ouvido ao meu homem interior, como diz São Paulo, o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. Mas eu gosto dessas coisas aqui. Os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia. Ele já havia revelado os selos. Os mistérios de Deus foi feito conhecido a nós neste dia pelo mesmo mensageiro celestial, que foi feito conhecido a eles em seus dias. Observe a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que estava em Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo que Paulo encontrou em seu caminho a Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Aleluia. 297. 296, vamos prosseguir aqui. Tudo é o desvelar de Deus. Recordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles simplesmente escreveram o que eles viram.
Mas Paulo tinha a revelação. Isso que é importante. Uns escrevem o que vê, o outro é porque é revelado naquilo que os outros escreveram. Então nós temos que ter esta revelação. Tem um período de 7 eras da igreja que ficou escrito com uma história dentro do Apocalipse. E para João aquilo foi mostrado em visão para ele o que aconteceria. Mas nos últimos dias nós teríamos um profeta que ele viria para revelar o que aconteceu nas eras anteriores, que ninguém ficou sabendo, mas veio um para revelar. Ele, falando de Paulo, a trouxe para fora, pois ele havia encontrado com a coluna de fogo ele mesmo. E pense, o mesmo. Lá José, todos eles escreviam o que acontecia. Todos eles escreveram naquele dia. Mas quando Moisés entrou em cena, ele tinha a revelação. Ele havia encontrado com a coluna de fogo e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele havia escrito os primeiros 4 livros da Bíblia, Moisés o fez. Não é isto certo? Pois ele havia encontrado com Deus na forma de uma coluna de fogo, velado em uma coluna de fogo. Então é ver Deus velado em algum lugar. Deus está velado numa nuvem, Deus está velado numa coluna de fogo, e Deus está velado num homem, numa carne. Agora, Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, e aquilo ali era por revelação. O que Moisés escreveu foi por revelação. Moisés escreveu sobre a semente da serpente, o princípio da criação. Quando Moisés estava mais de 2000 anos aqui na frente, ele escreveu lá atrás. Como ele podia escrever se ele não viveu naquele tempo? Lhe foi revelado. Ele era um profeta. Lhe foi revelado o que aconteceu lá atrás. Por isso ele escreveu em símbolo que a mulher comeu do fruto. E até os crentes hoje ficam pensando que é banana, pera ou bricote e assim por diante. Porque não tem luz suficiente. Ele tinha que escrever em símbolo. João veio na ilha de Patmos e escreveu em símbolo. E o povo tem que ficar esperando alguma coisa. Mas eles não sabem que aquilo, enquanto não chega o 7º anjo, para poder dizer para mim e para você, isto é isto. Esse cavalo branco é o anticristo. Enquanto não chegou William Branham para mostrar para nós que aquele cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, era o anticristo, e que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 era Cristo. Que coisa tremenda. Só um profeta para chegar e colocar aquelas coisas no lugar. Amém. Agora preste atenção aqui. Eu quero que vocês acompanhem a coluna de fogo. Seguindo a coluna de fogo. Ele havia escrito, quando Paulo o encontrou no caminho, os discípulos simplesmente escreveram o que eles o viram fazer. Você vai, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram escribas. Eles escreveram o que eles viram Jesus fazer. Mas Paulo não andou com Jesus. Como que ele escreveu? Quem andou com Jesus deveria ter escrito mais ainda. Mas só escreveram o que viram. Paulo escreveu depois os acontecimentos. Aquilo era revelação, porque Paulo não andou, mas ele tinha revelação. 3 anos e meio que ele passou. Se cada pregador que vai para um seminário estuda 4 anos para se formar um reverendo, 8 anos para se formar um reverendo, se eles ficassem pelo menos 3 anos e meio no deserto da Arábia, como ficou Paulo, já era o suficiente. Já saía com o diploma na mão. Paulo saiu dali com o diploma na mão. O Espírito Santo lhe deu esse diploma. Ele podia batizar, encontrar Pedro, mas nós estamos batizando igual. Nós nunca encontramos. E você andou com ele, e eu não andei. Mas você andou e escreveu o que aconteceu. Mas eu estou pregando por revelação. Gente, nós vemos a mesma coisa hoje. Vamos voltar um pouquinho, 40, 50 anos atrás, o povo que andou com o irmão Branham, vamos tomar os escribas do tempo do irmão Branham.
aqueles grandes homens que andaram com o irmão Branham e viram o que o irmão Branham fez e notaram tudo aquilo que podia escrever. Pode sair para o mundo inteiro contando o que o irmão Branham fez. Eles vão contar, eles viram. Mas como que vocês aqui, no último tempo, no fim do mundo, sabem que o Cordeiro saiu do trono? Isso é por revelação. Isso é seguindo a coluna de fogo. Não aprendemos com eles. Eu dou graças a Deus por isso. Não aprendi com nenhum deles. Não é para vangloriar, não. Isso é para mostrar o que a revelação faz. E porque a revelação não toma um grande, um estudado, um formado, porque a cabeça deles estão cheia, porque tomou nós, porque está vazia. E Deus pode entrar e encher com sua palavra. Não é que somos grande coisa, não, é que está vazio. Deus gosta de encontrar vazio. Ele pegou aquela viúva e falou, fala para ela arrumar vasilhas vazias. Pede emprestado para todo mundo. Vasilhas vazias. E aí chega e Eliseu vai entornando o azeite, vai enchendo e vai enchendo. De um golinho de azeite que tinha, encheu o vasilhame na casa inteira, até acabar os vasilhames. Perguntou, tem mais? Acabou. Aí acabou a multiplicação também. Agora, você tem que notar isto é revelação. Isso não é um aprendizado de homem, isto é revelação. Nós não carregamos isso de sistemas de homens, nós tivemos isso direto daquilo que o irmão Branham recebeu no quartinho, você recebe no seu. Não é desprezando os outros não, mas é revelação. A revelação pega um Pedro que não sabia nada, e onde colocou Pedro? Acima do sacerdote, acima de Anás, de Caifás. Era humilhante dizer, eu sou membro da igreja de São Pedro. Era humilhante. Como que você é membro da igreja dele? Não é apoiando a ignorância não, mas era humilhante. O homem não sabe ler nem escrever, você confia sua alma, a alma de seus filhos, de sua família, na mão de um homem letrado desse. Sim. O porquê? Eu creio que foi o mesmo que falou com ele. Foi o mesmo que deu a chave para ele. Vocês têm a chave? Então, ele não sabe ler nem escrever, mas uma coisa, ele tem a chave. Jesus disse, te dou a chave do reino do céu. Vocês têm grande sabedoria, grande conhecimento, mas não tem chave para abrir. Porque só a revelação mostra um horizonte tremendo para a gente. É a revelação, você enxerga longe. É a revelação, não é ninguém, não é pastor, não é membro, não é porque você é bom. Não, isso é Deus, é a revelação. Chegou, encontrou a gente vazio. Porque quando ele não encontra vazio e ele quer usar, ele vira a gente de perna para o ar. Como ele fez com Paulo. Pegou o Saulo, deu uma chacoalhada nele, depois caiu tudo de Gamaliel, e desconsidera como esterco. Gamaliel devia depois escutar uma pregação de Paulo desse jeito, falou, que é isso, irmão São Paulo? Você estudou os meus pés, rapaz. Agora chamar essa mensagem, o conhecimento que eu te ensinei de estrume, serve de esterco, de adubo, seja o que for. Mas eu deixei tudo, diz Paulo, para possuir unicamente a Cristo. Eu creio que Gamaliel pensava um pouquinho depois. Mas como pode um homem deste fazer assim? Largou tudo, desprezou tudo, mas por certo Deus tinha virado o homem de cabeça para baixo. Deus tinha tirado tudo do homem. E disse para ele, agora você vai. Porque eu vou te mostrar quão importa sofrer pelo meu nome. Aí deu tudo para ele, deu revelação. É isso que Deus tem que fazer comigo e com você. Se você acha que tem alguma coisa, ainda Deus tem que virar de cabeça para baixo para derrubar tudo, aí ter só o de Deus lá dentro. Gente, se o povo entendesse que a coluna de fogo, nesse tempo, do tempo do irmão Branham, a coluna de fogo era a revelação dos 7 trovões. Aquilo ali veio através de estrondo do céu. Aquilo veio através de 7 anjos que voaram da eternidade para o Arizona.
da eternidade. 7 anjos saíram da eternidade. E Jesus no meio deles. E chegaram no Monte Pôr do Sol e encontraram o seu mensageiro terreno no lugarzinho certo. Monte certo, Monte Pôr do Sol. O mensageiro era o mensageiro do entardecer. No lugar certo, em cima do monte. Pegou ele na maior simplicidade, roupa simples, tirando carrapicho. E sempre um profeta é para tirar carrapicho de nós, é para tirar os espinhos, os carrapichos da nossa vida, e tirando carrapicho das barras da calça, e vem o anjo do Senhor e o toma, e o arrebata para aquela nuvem de anjos, formada por eles mesmos. Eu tenho que ficar satisfeito, porque se Israel mudava, porque a coluna de fogo não deixava eles parados, a coluna de fogo não deixava eles parar. Sempre tinha algo mais para eles. Até chegar em Canaã, meus irmãos. E se o povo soubesse que a revelação dos 7 trovões foi dentro de Canaã, a revelação dos 7 trovões foi em Canaã. É isso que você tem que estar ali, parado em Canaã. O maná parou de cair. E você está já na terra que é farta. Não tem maná caindo do céu mais. Depois de William Branham, não tem maná mais caindo do céu. Os últimos rabiscos de maná que caiu do céu foi no tempo de William Branham, quando ele revelou os 7 selos e os 7 trovões. Ali entrou na terra prometida, e dentro daquele tempo que ele ficou, de 63 a 65, foi o que aconteceu lá com Josué. No primeiro ano que eles entraram em Canaã, naquele ano Josué diz: planta, planta. E eles plantaram. Quando chegou na hora da colheita, o maná parou de cair. Diz: agora vocês não precisam de maná mais, que agora vocês já têm, vocês plantaram. Colha, colha agora. Vocês têm que colher. Vamos colher o que foi plantado. William Branham plantou de 63 a 65, aquela semeadura na terra prometida, onde mana leite e mel, e você vai ali e já tem produção, não tem nem maná caindo do céu mais. Você sabe, tem que crer nisso, não tem maná caindo do céu mais. O maná que caiu foi naquele tempo, e nós estamos comendo até hoje. Estamos comendo, agora aquilo já está na terra. Hoje nós achamos o nosso lugar. O nosso lugar não é ficar esperando o maná cair do céu mais. O nosso lugar é saber que onde estamos, no terreno dos 7 selos, dos 7 trovões, é onde está a plantação que Deus fez para a sua igreja nos últimos dias, que mana leite e mel. Você pode comer à vontade, não tem nem que esperar cair mais do céu, porque já caiu. Se o povo entendesse isso, se você ler o livro de Josué, você vai ver isso quando eles entraram em Canaã. Dentro de um ano, o maná parou de cair. Porque não precisava mais do maná, já tinha terra farta. Nós precisávamos de maná quando estávamos no deserto na primeira e segunda etapa. Mas quando você chega na terceira etapa, já não é mais o maná. Ah, o povo pode não entender isso. Não é mais o maná, é a produção da própria terra, dos 7 selos, dos 7 trovões. Já é aquilo ali, é produção da revelação. É o que Deus tinha prometido em Apocalipse 10, que Ele faria, e Ele o fez. Aquilo está ali, você chega e pode comer à vontade. Pode comer à vontade. Agora, não tente você misturar com a gente sem revelação. Você lê o que aconteceu com aqueles que deram lugar para as pessoas que não tiveram revelação e fizeram delas até escravas. Foram escravos de Israel. Não se deram bem. Bem foi aquelas tribos que colocaram para fora tudo. Tudo que é do mundo. Tudo que é das trevas. Colocou tudo para fora e ficou somente ele e a palavra ali dentro. Foram as melhores tribos que venceram em Canaã. Então Canaã, irmão Branham diz, não é milênio. Canaã é o batismo do Espírito Santo, ele ensina isto. E ninguém é batizado hoje com o Espírito Santo se não receber o batismo dos 7 selos, dos 7 trovões. Como você vai ser batizado hoje? Ah, mas lá no Pentecostes falaram língua. Isso foi 2000 anos atrás. E você quer que ele seja aquele mesmo e que não manifeste mais nunca? Ele teve manifestações depois daquilo.
Depois do Pentecoste, ele teve manifestações ao ponto da própria palavra, a própria semente, ser sepultada. Ela foi enterrada e ela nasceu com Lutero, brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais e deu fruto com William Marion Branham. É o sétimo anjo fazendo tudo isso. Eu não tenho muito tempo mais aqui agora. Mas para mim, isso aqui é muito importante. Ele tinha a revelação. Uns têm a letra, uns têm a história, ou têm a revelação. Uns andaram com Jesus, como os apóstolos andaram com Jesus. E você vai ver ali Mateus, Marcos, Lucas e João escrevendo o que eles viram Jesus fazer. Mas agora você encontra com Paulo. Paulo não andou com Jesus, mas ele teve revelação, porque lá nos 3 anos e meio, no deserto da Arábia, como ele registra em Gálatas, no seu capítulo 1, ele já vai registrando isso, o que ele aprendeu ali. Não aprende em seminário de Gamaliel, lugar algum. Mas ele tinha por revelação. E vocês têm que saber disso. Não somos melhores que ninguém. Mas todo crente que tem a revelação, ele é seguro. Você não tem que preocupar com ele. Não tem que preocupar. Você só ora por ele. Mas se até ele faltar na igreja, houve alguma precisão. Senão ele vem mesmo. Ele enfrenta e está na casa de Deus. Ele luta a vida toda. É um que te despreocupa. Esse é o crente batizado com o Espírito Santo. É o lugar que você está. Você está comendo maná que você não se preocupa em comer coisa alguma mais. Tem outras comidas. Não entra mais. Todo mundo que já comeu essa terceira etapa sabe. Vocês são livres para ouvir todo mundo. Mas o ouvido de vocês não consegue mais receber aquelas mensagens. Agora, por quê? É revelação. Mas quem não é revelado, mistura com qualquer coisa. Porque não tem revelação. Mas a revelação, ela vai te separar do mundo, separar do erro. Amém? Deixa eu ver aqui, 299, para falar sobre nós um pouquinho, do nosso tempo. Estou falando sobre o desvelar de Deus. E pense nisso, a mesma coluna de fogo que veio sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo que aqui hoje, interpretando a Bíblia. Amém? Aquela mesma coluna de fogo. Então você tem que seguir essa coluna de fogo. Lá ela escreveu, com Moisés ela escreveu, com Paulo ela escreveu. Mas com o sétimo anjo ela não podia escrever mais, nem o que não está escrito. Está lá, soaram os 7 trovões e diz, não escreva. William Branham não veio para escrever aquilo. Ele veio para revelar aquilo. Não escrever aquilo, porque não pode escrever, porque a Bíblia já está completa. Se diz não escreva, não tente escrever coisa alguma mais. E ter um livro à parte para dizer, esse é o livro dos 7 trovões, a parte da Bíblia, não. A Bíblia ela está completa. Quando você chega ali, não foi escrito, e aí você escuta o William Branham, o mensageiro do dia, falar, porque ele recebeu do mensageiro celestial a revelação e deu para nós. Ele diz, não pode aumentar nem diminuir. Mas está lá dizendo que não foi escrito. Ele diz, estava tão bem escondido que ninguém podia ver. Mas está lá dentro, porque a Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Os próprios 7 trovões estavam lá dentro como? Precisava apenas da revelação. Precisava de um homem vir e do mensageiro celestial, que é Cristo, do capítulo 10 de Apocalipse, verso 1, descer e entrar no versículo 7 de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, e dar para nós a revelação. Quando deu isso para o irmão Branham, ele passou isso para nós. Agora, vai seguindo essa coluna de fogo para você ver onde você vai. Ela veio nos Estados Unidos, manifestou ao irmão Branham. Ela veio para o Brasil também, essa coluna de fogo. Porque os Estados Unidos, quando o irmão Branham partiu, o próprio Estados Unidos só começou a receber juízo. É só juízo que desce para aquele lado. E o povo deveria perceber que quando Deus recolhe o mensageiro, e recolhe aqueles do dia do mensageiro, depois joga uma praga sobre o mundo, e aquela praga acabou pegando crentes da mensagem, porque é a cegueira espiritual que vem
sobre as pessoas, mas Deus continua com a revelação ainda ali, até que os seus escolhidos vejam. Se você notar, não é que ninguém colocou isso em você, isso estava em você. A hora que você ouviu, diz, isso é verdade. Isso aqui está na mensagem do profeta. Quando eu ouvi, diz, isto é verdade. Eu não posso deixar de crer nisso, porque isso daqui é verdade. Não importa se os outros não me seguem. A mulher tem que dizer, não importa se o marido não crê. O marido tem que dizer, não importa se a mulher não crê, se os filhos não creem. Tem uma coisa, isso daqui é verdade. Eu creio e eu vou seguindo até o fim. Seguindo a coluna de fogo. Amém? Talvez falando de um particular da coluna de fogo, que sempre ela está num lugar, está no outro, porque não terminou o período do deserto, não terminou. Para muitos crentes, não terminou o período do deserto. E para alguns crentes, o deserto já acabou, e eles já entraram na terra prometida, que é a revelação dos 7 selos e dos 7 trovões. Que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isto é, a revelação. Cada trovejar era uma revelação de um selo. Aquilo trovejou no tempo do profeta. Então está tudo ali dentro. Você já viu. Mas quantas pessoas ainda estão do lado de fora que continuarão no deserto sem ver isto? Passamos aqui um período no Brasil, quando a mensagem entrou no Brasil, foi muito bom. Esse despertamento que o irmão Martins trouxe depois, só das eras da igreja, alguma coisa a mais, mas foi muito pouco que chegou para o Brasil. Depois o pastor Joaquim Gonçalves Silva espalhando isso para o Brasil todo e mais 7 nações vizinhas, que foi uma verdadeira bênção, esparramando esta verdade. Isso daí tudo foi no período do deserto. Tudo foi no deserto, é onde as pessoas estão morrendo nesse deserto, porque, esse ministério trouxe para nós luz, esse ministério trouxe codorna para nós. O ministério da primeira e segunda etapa traz codorna. O ministério da primeira e segunda etapa faz vir água da rocha. É o ministério da primeira e segunda etapa, isso é tudo no deserto. Mas, chegando em Canaã, não tinha nada mais disso. Até o maná, que foi dado por Deus sem pedido do povo, sem oração, até o maná Deus cortou. Quando entraram em Canaã, até o maná Deus cortou. Quanto mais as coisas pendentes, que foi ficando para trás, ali no deserto, que o povo pedia água e Deus mandava água, que o povo pedia carne e Deus mandava carne, até sair pelos narizes. E hoje a gente vê que o povo está pedindo uma era de maior carnalidade que a nossa. Hoje nós pensamos, a carne que o povo está pedindo é carne de vaca. Não, é carne de mulher, é carne feminina. É carne. E Deus tem dado carne até na primeira e segunda etapa, que eles estão comendo e saindo mulher pelo nariz. E comer carne no deserto, na forma que estão vivendo, ilicitamente, vulgarmente, ministerialmente, e um crente mesmo na igreja, se não perceber isso, é carne até sair pelos narizes, é mulher até sair pelos narizes, é mulher até enjoar. Você diz, mas daí está só entre as denominações. Não, está na primeira e na segunda etapa também. Está aí. Foi o que aconteceu durante o trajeto do Egito até chegar em Canaã. Mas quando chegou em Canaã, a coisa mudou. Irmãos, deixa um crente receber a revelação dos 7 selos para você ver, dos 7 trovões. O que eles vão querer fazer é consertar seus casamentos estragados e não estragar seus casamentos. É consertar seus casamentos. Foi para isso que a mensagem veio, foi para consertar casamento. Mas nós já vivemos num espaço tão grande na mensagem, aqui na terra, que o povo da própria mensagem não estão consertando casamento mais, eles estão estragando o casamento.
Por pouca coisa, a mulher larga do marido, o marido larga da mulher, incompatibilidade de gênero, eles já estão aproveitando toda a brecha que o irmão Brana deixou na mensagem, ao ponto da mulher não atender o marido, dele ter direito de largar dela e casar com outro. Eles aproveitam toda a brecha, porque eles não estão dentro dos 7 trovões. Se eles estivessem ali dentro, eles conseguiriam viver do jeito que estão, com aquela luta, com aquele marido ruim, com aquela mulher péssima. Eles lutariam e dariam mais valor à palavra e diziam: eu estou seguindo, é a coluna de fogo. Não vou desmoralizar esta mensagem, nem a minha vida. Eu vou lutar até o fim. Senhor Deus, sabemos que esta coluna de fogo tem andado. Ela tem vindo nesse tempo final e tem vindo com luz tremenda. Não é nós, mas a coluna tem andado. Se o povo pudesse andar, Pai, quando a coluna de fogo veio para o Brasil através do Mão Martins, mas logo ela saiu de Campinas e partiu para Goiânia. A coluna de fogo, para poder semear a mensagem por todo lado, nesta primeira e segunda etapa. E a coluna de fogo, enquanto se o povo percebesse que eles tinham que deixar de um lugar e seguir a coluna de fogo, tirar os olhos do homem e seguir a coluna de fogo, porque a coluna de fogo sempre sai de uma cidade, sai de um homem, entra em outra cidade, entra em outro homem. Eles estão ainda olhando para o homem e ficando para trás, mortos neste deserto de primeira e segunda etapa. E quando, por último, esta mensagem, a coluna de fogo, eu falo isto com revelação no meu coração. Eu falo isto crendo na minha alma, que ela saiu também de Goiânia, essa coluna de fogo, e ela tem baixado por aqui, e ela tem revelado esta palavra ao seu povo, aos seus filhos, e eles têm percebido, estão seguindo esta coluna de fogo. Onde ela vai? Ela está sendo seguida por um povo que olha para ela, que não olha para o homem, que não olha para a cidade, mas olha para a coluna de fogo. Você não está aqui por minha causa, e nem por esta cidade. O homem é pecador, a cidade é cheia de pecado, mas todos nós estamos aqui por causa da coluna de fogo. Estamos olhando para ela, a revelação dos 7 trovões que foi manifestado, os céus foram abertos, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu, se encarnou e manifestou esta palavra para todos nós. Obrigado, Pai, por esta luz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.